eu vou te contar uma coisa que provavelmente você não conheça sobre mim. Algo que eu creio ser indispensável, que você saiba e que escute da minha boca. Bom pessoal, você já me conhece, eu sou o Mauro Melo, seu instrutor do Excel corporativo, e vou retornar no tempo para contar a vocês como foi meu início de carreira. Há mais de uma década atrás, iniciava no mundo corporativo, cheio de vontade de fazer a diferença, porém cheio de dúvidas e incertezas. Iniciei minha caminhada em um projeto da indústria de óleo e gás, na qual desempenhava a função de auxiliar técnico de campo, auxiliando a produção e o planejamento. Em um certo dia, meu colega que realizava as atividades de tratamento de dados e consolidação da informação para entrega dos relatórios ao cliente, ficou doente. E sobrou para o novato aqui realizar as atividades. E ninguém perguntou, ao menos, se estava treinado para realizar tal tarefa. Essa é a vida real, meu amigo. Esteja sempre preparado. Resumindo, foi-me passada essa missão de transformar os dados em informações a serem entregues ao nosso cliente, no horário combinado. Até então, acreditava que o que eu sabia do Excel era suficiente. Quando precisei realizar a atividade, tive que buscar ajuda por telefone do colega afastado e ir executando por tentativa e erro. E com muita dificuldade consegui entregar a informação ao cliente no outro dia na primeira hora da manhã, sendo que deveria ter entregue às 17 horas do dia anterior. E para isso, passei toda a noite trabalhando até concluir. Neste momento, acendeu um alerta. Percebi que não estava preparado o suficiente para o mercado de trabalho, principalmente referente ao Excel. Uma vez que, se tivesse o domínio da ferramenta, teria executado aquela tarefa em no máximo 2 horas e com mais qualidade. Consequentemente, precisava agir e fui buscar treinamento sobre essa ferramenta tão poderosa que é o Excel, para otimizar o tempo de trabalho e aumentar a qualidade e, o mais importante, entender o processo que estava sendo feito e as possibilidades que há na hora de elaborar as entregas, uma vez que me ajudaria sempre que acontecesse algum imprevisto como ocorrido, além de estar preparado para reuniões emergenciais que podem ocorrer a qualquer instante. Então comecei a estudar sobre a ferramenta e verifiquei que o Excel é utilizado em 9 de cada 10 empresas, uma vez que quem tem informação consegue fazer gestão. E cada dia a competitividade no mundo corporativo é maior e são poucas pessoas que têm conhecimento para elaborar e interpretar os quadros analíticos. Foi então que me deparei com uma curiosa situação. Constatei que os cursos disponíveis no mercado eram 100% técnicos, ou seja, ensinavam todos os recursos disponíveis, muitos inclusive de pouca ou nenhuma aplicação para 99% dos usuários. Porém, nenhum fazia conversão para a linguagem do dia a dia, do mundo corporativo, com as boas práticas e o principal, demonstrando como definir e tratar as entradas das informações, como retroalimentar e realizar as rotinas operacionais e qual a melhor forma de entregar a informação, ou seja, a forma mais impactante e de fácil interpretação pelo cliente. Sendo assim, fui aprendendo pelo método tentativa e erro e buscando exemplos soltos na internet, resumindo, estudando e absorvendo a experiência dos profissionais mais antigos, perguntando para um e para outro, por vezes sendo chato e repetitivo, o que foi frustrante para mim nesse processo todo de aprendizagem. E acredito que você sinta o mesmo, perdendo muito tempo para tentar desempenhar a atividade de forma eficaz. Em seguida, surgiu uma nova oportunidade profissional e para a seleção dessa oportunidade foi realizado um teste teórico e prático na ferramenta Excel, na qual foi me passada algumas informações como entrada de dados e solicitado que fosse realizado avanços, resumos, indicadores. Para isso, seria preciso utilizar as funções condicionais, tabela dinâmica, PROC-V e aplicar o gráfico adequado ao tipo de informação.
Aquela pequena experiência adquirida me ajudou a conquistar essa oportunidade. A partir desse momento, começou um novo desenvolvimento pessoal, no qual iniciei a trabalhar com pessoas com expertise em planejamento e controle de obras, análise de avanço físico e financeiro, elaboração de orçamento e controle de custos, e todas essas atividades exigiram que me desenvolvesse cada dia mais na ferramenta Excel, podendo trabalhar em alta performance, abrindo portas para um crescimento rápido. Esse crescimento me proporcionou assumir a coordenação de um setor de planejamento e produção, na qual liderava uma equipe com mais de 20 pessoas, e me proporcionou um olhar diferente para a ferramenta e suas potencialidades. Ou seja, agora eu não seria mais o executor, e sim quem iria receber a saída, ou seja, aquela pessoa que iria analisar as informações, assim como teria que realizar as tomadas de decisões com os analíticos gerados pela equipe de projeto. Dessa forma, deveria compartilhar meus conhecimentos para que meus liderados conseguissem trabalhar em alta performance, assim como eu fui treinado anteriormente. E o que mais me chamou a atenção é que para ensinar, para compartilhar o que tinha aprendido, eu precisava me esforçar e aprender ainda mais, para poder passar em uma linguagem corporativa todas as informações necessárias, para que meus colaboradores conseguissem entender e aplicar na prática. Além disso, entender o que estavam realizando e por qual motivo, terem a capacidade de compreender seu processo mapeado de ponta a ponta, desde as entradas das informações, como elas são geradas e o que deve informar, e o que deve ser feito com elas para se tornarem saídas de informações com qualidade, além, é claro, de saber interpretar esses resultados, para que em casos específicos tenham capacidade de me passar a informação detalhada, demonstrando os principais desvios e os pontos de relevância para uma tomada de decisão. Todo esse processo de aprendizado e ensinamento me alertou para a ausência de um treinamento focado em resultado de alta performance, que de fato o aluno entenda o que está fazendo, onde e quando aplicar o que o Excel pode lhe proporcionar. E quando deitei minha cabeça no travesseiro naquela noite, não conseguia parar de pensar em como poderia resolver este problema e ajudar as pessoas a se prepararem. Neste momento, tive o insight de elaborar um projeto de um curso de Excel corporativo, que eu pudesse compartilhar minha experiência prática com o maior número de pessoas no Brasil, com o intuito de gerar oportunidades em escala, seja no âmbito corporativo, pessoal ou acadêmico. Isso porque acredito que a ferramenta potencializa as oportunidades e a capacidade de cada pessoa, uma vez que, ao aprender essa magnífica ferramenta em conjunto ao processo operacional, a pessoa entende o impacto que as métricas dos processos influenciam como um todo na organização. O segredo é que a pessoa começa a interpretar o que realmente as métricas estão demonstrando e permite que ela visualize vários cenários do que está por vir. Desta forma, a principal ideia é utilizar uma metodologia diferente do que há no mercado atual. Elaborar um treinamento utilizando uma empresa fictícia, na qual simulam-se algumas rotinas corporativas, para demonstrar para você, na prática, a aplicação da ferramenta Excel e os principais macetes para ganho real de performance e otimização do tempo de processo. Ou seja, vamos facilitar seu trabalho e encurtar seu modo de aprendizado, demonstrando o caminho correto, eficaz e eficiente para você colocar o Excel a trabalhar para você. Um conteúdo com alto valor agregado, que lhe permitirá aplicar no seu mundo real, de ponta a ponta.